Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, voltei para fazer o vídeo de leituras do mês de novembro de 2017, mas antes de falar sobre os livros propriamente ditos, eu tenho alguns avisos. Para variar, o fim do ano ficou corrido e atropelado e eu consegui fazer bem pouco vídeo aí no segundo semestre aqui pro canal. E então, para tentar compensar um pouco disso, eu vou fazer vídeos todos os dias no mês de dezembro, pelo menos ali até a época do Natal, não sei bem até que dia que isso vai. Isso já tá meio que virando uma tradição aqui do canal, né? Aconteceu ano passado, talvez aconteceu ano retrasado, não me lembro muito bem. Mas enfim, a ideia é conversar sobre vários livros que eu acabei não conversando tanto quanto eu queria, várias coisas legais que eu li aí nos últimos tempos que merecem ser discutidas com mais cuidado e tal. Para isso, então, eu queria a ajuda de vocês, caso vocês queiram ver alguma coisa específica aqui no canal, me deem ideias, por favor. Sei lá, tag ou algum assunto que vocês queiram que eu fale, deixem nos comentários. E eu pensei também em fazer um vídeo respondendo perguntas de vocês, me digam se vocês acham que isso é uma boa ideia. E se vocês acham que isso é uma boa ideia, me deixem perguntas também, pode ser nos comentários do vídeo mesmo, e daí eu respondo daqui a uma semana mais ou menos, alguma coisa assim. Bom, esses são os avisos e vamos para as leituras do mês de novembro, finalmente. Foram 4 livros, até que não foi tanto. No começo do mês eu ainda estava estudando bastante. Quem viu o vídeo de leitura de outubro lembra que eu comentei que eu estava estudando. No comecinho de novembro ainda tem essa pegada. Então 2 livros ainda. O primeiro foi o Como Funciona a Ficção, do James Wood. O James Wood era um crítico literário, era ou é? Eu não tenho certeza se ele já faleceu ou não. É um crítico literário inglês, ele escreve para o The Guardian, trabalha em Harvard, ou trabalhou e escreveu, enfim, desculpa aí. E esse livro aqui é uma espécie de panorama do que ele acha sobre literatura e o que ele acredita. Então ele vai falar sobre muitos assuntos, ele vai falar sobre questão de narrativa, de construção de narrativa, de estilo indireto livre, de construção de narrador. O que mais que ele fala sobre... Ele foca um pouquinho mais em literatura moderna contemporânea. Vai falar sobre construção de personagens, esse capítulo é bem interessante, linguagem, enfim, são vários assuntos. E o livro tem uma estrutura bem interessante de ser lida, ele é dividido meio que por partes, assim, tem números. Cada trecho não é muito grande e tem uma ideiazinha, uma estrutura meio de aforismos, assim. Indico bastante para quem quer pensar um pouco sobre literatura de uma maneira geral, assim. Bom, outro livro um pouquinho mais teórico que eu li foi O Conceito de Literatura Brasileira, do Afrânio Coutinho. Esse aqui é um livro em que ele vai falar sobre o que ele acredita que é a literatura brasileira e principalmente quando começa a literatura brasileira. Para quem não sabe, isso não é um consenso entre os teóricos, né? A partir de quando que a gente pode falar de uma literatura brasileira, não é um consenso, e é que ele vai defender, então, que a literatura brasileira se diferencia de uma literatura portuguesa a partir do período barroco, da época do Gregório de Matos. Então, é um livro curtinho, basicamente ele vai explicar o porquê que ele acredita nisso, vai dar um contexto histórico do período da literatura, por que o que veio antes não pode ser considerado literatura brasileira, por que é a partir disso, como a coisa se forma e coisas desse tipo. Não sei se é uma coisa muito do interesse de vocês, mas é um livro interessante. Principalmente quem tem interesse no tema, é um livro importante para a área. E a única coisa, ele é um livro um pouco repetitivo às vezes, e ele diz isso no prefácio mesmo, mas isso aqui é uma espécie de coletânea de textos que ele escreveu em momentos diferentes, e algumas ideias aparecem mais de uma vez por texto. Eu preferia que ele ou o editor tivessem tomado um cuidado, dado uma melhorada nisso, porque é um pouquinho cansativo. É uma obra importante, né, afinal de contas, mas enfim, tá aí, né, caso alguém tenha interesse. Bom, depois disso eu finalmente tive tempo para pegar algumas leituras de diversão, assim, coisas que eu queria ler, e o trem tá passando para variar, mas enfim. E eu peguei então 2 livros. Na realidade, o primeiro que eu peguei foi o Here I Am, do Jonathan Safran Foer. Ele já saiu aqui, Estou Aqui, saiu pela Rocco.
Mas como ele é grande, eu não conseguia carregar ele pra lá e pra cá, eu acabei pegando também o Nem Vem, da Lydia Davis. Eu acabei terminando Sei Que Antes, Sei Que é um livro meio que de contos, ela escreve esses textos bem curtinhos, bem interessantes. Essa aqui é meio que minha segunda, terceira experiência com a autora. Ela é uma escritora americana, aqui tá ela. Ela tem um livro de contos também publicado no Brasil chamado Tipos de Perturbação, se eu não me engano tem vídeo pra ele aqui no canal, eu vou deixar um link ali embaixo. E é um livro que eu achei estranho, eu gostei, mas eu talvez não tenha lidado tão bem com ele assim e tal. Eu tinha aquela vontade de ler mais coisas, mas enfim, meio esquisito. E daí eu também li alguns contos dela, eu tenho uma coletânea de contos dela, como que ela escreveu até chegar no Tipo de Perturbação. Mas eu não terminei esse livro, assim, eu só li o comecinho. Mas esse livro aqui eu gostei bem mais, não sei se é alguma coisa em relação ao livro, se foi só a mudança do meu gosto mesmo nesse meio tempo. Mas eu achei bem interessante, eu gosto muito do jeito com que ela consegue ler o mundo e retratar o mundo. E a gente com certeza vai falar mais sobre ele em breve aqui no canal. Mas me avisem caso alguém já tenha lido, se gostou ou não. E o Here I Am, do Jonathan Safran Foer, eu gostei muito, 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 muito mesmo. Quando eu mostrei que eu tava lendo aqui no canal, eu recebi uns comentários de gente que não gostou, então tá aí, já não é uma unanimidade, mas eu gostei bastante. Eu gosto muito de tudo do Foer, na realidade faz muito tempo que eu tinha lido ele, eu li inclusive antes de ter o canal a maior parte das coisas dele, não sei como seria ler hoje. Mas eu fiquei bem empolgada quando eu vi que ele ia lançar um livro novo. Esse aqui é um livro, história de uma família judia. Tem alguns focos em alguns personagens mais do que outros, mas é um livro sobre uma família judia vivendo no mundo de hoje, com dilemas do mundo de hoje e toda essa relação, né, de viver esses dilemas que parecem básicos, mas que são os dramas das nossas vidas ainda assim. E com essa carga de ter uma família que fugiu da guerra e coisas desse tipo, é um livro que eu gostei bastante e com certeza a gente vai falar mais sobre ele agora no mês de dezembro também. Bom pessoal, é isso, essas foram as minhas leituras. Caso alguém já tenha lido alguma dessas coisas, me avisa o que vocês acharam nos comentários e me contem também o que vocês andaram lendo de legal aí nos últimos tempos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até amanhã. Tchau, tchau!